68º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é aspectos do caráter do amor. Capítulo 4, o versículo de estudo hoje é o 2. Diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Obrigado. Pode ir para o assento. O cristão, ele recebeu uma vocação celestial, que é o chamado à salvação. E como um cidadão do céu, o seu viver tem que ser digno e condizer com a digna posição de ele ser um membro do corpo de Cristo. Então a nossa caminhada, o nosso estilo de vida aqui na terra tem como modelo a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que o nosso modo de vida, ele tem que ser o quê? Um modo de vida celestial. Porque essa é a nossa vida, esse é o nosso chamado e esse é o nosso país, é o céu. Então nós vivemos de acordo com as leis do nosso país, nós vivemos de acordo com o Deus desse país, tá certo? Que é o nosso Deus. Agora perceba que o apóstolo Paulo então vai dizer como que é o caminhar do cidadão do céu, aquele que foi chamado para a salvação, aquele que tem a salvação em Cristo Jesus. Qual é o andar dele? Qual é a caminhada dele, o estilo de vida dele aqui na terra? E aí ele diz assim, ó, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Essa é a primeira parte que nós vamos trabalhar do versículo. Perceba isso aqui. Primeiro ele diz assim, ó, com toda. Perceba, com toda. Essa palavra com aí significa em companhia com, participação e proximidade. Então a nossa experiência de vida cristã não é fragmentada, partilhada, fracionada ou incompleta, mas a vida em Cristo traz a nós um conglomerado de suas virtudes. Então a partir do momento quando Cristo me alcançou com a sua salvação, junto com a salvação de Cristo, Ele manifesta sobre a minha vida todas as suas virtudes. Então as virtudes de Cristo é ministrada sobre a minha vida. Ele vai me completando com essas virtudes, Ele vai me alcançando com essas virtudes. Não é só a salvação, junto com a salvação vem com esse conglomerado, tá certo? De virtudes. Perceba isso comigo em 2 Pedro, capítulo 1, versículo do 3 ao 5. Veja só. Visto como o seu divino poder, nos deu tudo, olha lá, nos deu tudo. O que diz respeito à vida e à piedade. Vida é vida eterna, piedade aqui é fidelidade a Deus, é vida devota a Deus, reverenciar a Deus, pelo conhecimento daquele que vos chamou por sua glória e virtude. Então vamos lá. Perceba isso aqui, o que Pedro está dizendo nesse versículo de número 3. O conhecimento de Cristo me levará a ser cheio de tudo que Deus é. Ou seja, olha lá, nos deu tudo. Então, o conhecimento de Cristo, por quê? Porque Jesus é perfeito. Em Cristo não há falta de nada. Jesus não tem nenhum defeito, nenhuma mancha, nenhuma mácula. Ele não tem vazio nenhum. Ele é pleno, ele é completo. Então, quando nós recebemos a Cristo e passamos a considerar a vida de Cristo, passamos a analisar, examinar a vida de Cristo, ou seja, nós vamos sendo preenchidos por Ele. Então Ele vai nos concedendo todas as suas virtudes, nós vamos sendo cheios de tudo que Cristo é. Então perceba que o fato de eu conhecer a Cristo, Ele me preenche de tudo que diz respeito à vida eterna, porque só Ele tem a vida, Ele é a própria vida, e a piedade, ou seja, a fidelidade a Deus. Jesus falhou em alguma coisa aqui na terra como humano? Não, Ele foi fiel a Deus em tudo. Então é por isso que o conhecimento de Cristo nos fará a ter esse conglomerado de virtudes, tá certo? Jesus é sempre o nosso modelo absoluto, supremo, tá certo? Agora perceba isso aqui, o versículo 4, pelas quais
Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Perceba isso, participantes da natureza divina. Então nós participamos da natureza divina, ou seja, a vida de Cristo foi compartilhada conosco. E agora esta é a causa, ó, havendo escapado da corrupção. Essa corrupção aqui, no caso, essa palavra aí, corrupção, significa sofrimento eterno no inferno. Então nós escapamos do sofrimento eterno do inferno. Por quê? Porque agora nós temos uma nova vida. Nós não estávamos mortos nos nossos pecados e agora recebemos a vida de quem? A vida de Cristo. Então essa participação na natureza divina, porque nós com a nossa natureza caída, ninguém conseguia agradar a Deus, fazer a vontade de Deus e andar na sua lei. Só que agora a vida de Cristo está em nós. E pela vida, era a Baxéria, e pela vida de Cristo estar em nós, tá certo? Nós escapamos da morte eterna. E aí que diz o texto que pela concupiscência há no mundo. No caso, então vamos lá, nós recebemos a vida de Cristo com todas as suas virtudes. Então não tem como receber a vida de Cristo sem as suas virtudes. Então receber a Cristo é receber tudo aquilo que Ele é. No caso aí para nós as suas virtudes. E por isso nós escapamos da corrupção, ou seja, do sofrimento eterno do inferno. Aí ele diz aí, ó, pela concupiscência que há no mundo. Concupiscência é desejo pelo aquilo que é proibido. Então o ser humano caído, ele deseja tudo que é mal, ele deseja tudo que desagrada a Deus. Ele deseja contrariar a santidade, a vontade de Deus. Isso é concupiscência que há no mundo. Ou seja, a vida de Cristo nos faz rejeitar aquilo que o inimigo coloca diante dos nossos olhos e que Deus proibiu. Lembra o que o diabo fez com Eva? Ele colocou diante dos olhos dela aquilo que Deus havia proibido. Tá certo? Deus não proibiu que o homem comesse da árvore da ciência do bem e do mal? Então comer daquele fruto proibido seria o quê? A concupiscência que há no mundo. É você fazer o que Deus proíbe. É você transgredir. É você então não ser santo, tá certo? É você ser impuro. Agora veja que em Gênesis capítulo 3, versículo 6, o texto diz que a serpente falou no ouvido de Eva. E agora ela começou a olhar para aquela árvore diferente do que ela olhava antes do que Deus falou. Quando Deus falou, Eva olhava aquela árvore com o quê? Com ressalvas no seu coração, dizendo que eu não vou tocar porque eu vou desagradar a Deus. Mas quando ela passa a ouvir o inimigo, ela olha aquela árvore com um olhar diferente. E qual o olhar que ela tem daquela árvore? O texto diz lá em Gênesis 3,6, o texto diz assim, e vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável. Então esse olhar dela agora na árvore está sob uma influência maligna. Então é por isso que as pessoas que vivem aqui na terra com a visão, ou seja, com a influência do inimigo, ele vai desejar sempre desagradar a Deus. E é por isso que essa concupiscência que há no mundo levará o ser humano para a morte eterna. Mas agora nós temos a natureza divina. E aí o inimigo vem e fala no nosso ouvido, o que você faz? Sai daqui. Eu rejeito a tua fala, porque eu ouço o que o Espírito Santo diz à igreja. Agora versículo 5, veja que coisa tremenda aí, ó. E vós também, pondo nisto mesmo, toda a diligência, ó, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência que é conhecimento. E aí o apóstolo Pedro continua falando, aí você acrescenta o conhecimento, a temperança, que é o domínio próprio, ele vai falando de várias virtudes, mas a palavra-chave aqui desse versículo 5 é o quê? Acrescentai. Então veja que eu disse no começo aqui, a nossa vida em Cristo, perceba só, a nossa experiência de vida cristã não é uma vida fragmentada, incompleta, ou seja, eu tenho uma virtude de Deus e a outra eu não tenho, não. Então quando eu recebo a Cristo, eu passo a receber tudo o que Cristo é, e aí o que ele começa a fazer na minha vida? Ele vai acrescentando virtude a virtude, ele vai adicionando, e ele vai adicionando as virtudes dele na minha vida, até que eu me torne completo, até que não falte mais nada em mim, tá certo? E esse processo que nós estamos indo é chamado na Bíblia de glória em glória, que se culminará
O ápice dele vai ser no arrebatamento da igreja, quando o nosso corpo será glorificado. Enquanto estamos aqui na terra, Deus está cada dia acrescentando em nós as suas virtudes. Aleluia. Que maravilha, né? E por que a necessidade de termos o acréscimo? Veja só, então não basta só ter a fé. Eu tenho que ter a fé, virtude aqui é pureza no caso. Não basta só ter pureza, eu tenho que ter a ciência, o conhecimento. Não basta só ter o conhecimento, eu tenho que ter o domínio próprio. Então ele vai acrescentando virtude a virtude. Por quê? O pecado, além de deformar o ser humano, que era a imagem e semelhança de Deus, o esvaziou das virtudes divinas. Agora Cristo nos restaura e nos faz desenvolver espiritualmente. É por isso que você está aqui num culto de estudo bíblico e Deus está acrescentando sobre a sua vida. Então nesta noite, as virtudes de Deus estão sendo acrescentadas sobre as nossas vidas. E aí Jesus vai tirando toda aquela deformação do pecado e todo o vazio que ele deixou. Entende o que é ser completo em Cristo agora? Agora ele diz com toda, voltando ao versículo 2 aí, com toda a humildade. Essa palavra humildade, até vou falar aqui no grego, que é uma palavra bonita. Quando é bonita eu falo. Tapeinofrosine, olha que palavra bonita. Significa humilhação da mente, que é modéstia, submissão de mente, é atitude humilde, ausência de orgulho, é ter uma opinião humilde de si mesmo. Então humildade é isso aí, tá certo? Agora perceba isso aqui comigo. A humildade, ela pode ser vista de dois ângulos. Do ângulo do ponto de vista de Deus e do ponto de vista dos homens. Vamos trabalhar primeiro, a humildade diante de Deus. Então, a humildade diante de Deus quer ser submisso, dependente e dedicado a Ele. Então, o que é a humildade diante de Deus? É quando alguém se submete ao Senhor, é quando alguém é totalmente dependente do Senhor e quando a pessoa é totalmente dedicada a Ele. Então, disso pode dizer que essa pessoa é humilde. Então, vamos lá, estou sendo incisivo aqui, tá certo? Quando que eu digo que alguém é humilde do ponto de vista de Deus? Quando ele é submisso ao Senhor, quando ele está na total dependência do Senhor e quando ele é totalmente dedicado a esse Deus. Um exemplo prático disso, perceba, o exemplo prático. O apóstolo Pedro, veja só, o apóstolo Pedro, ele falhou em uma dessas situações aqui. Por quê? O apóstolo Pedro ele foi submisso a Cristo em determinado momento. O apóstolo Pedro ele foi dedicado a Cristo, só que ele foi independente. Veja só, ele falhou nesse quesito. Por exemplo, quando que o apóstolo Pedro foi submisso? Quando Lucas 5, Jesus apareceu e falou, lança a rede do alto mar. Então ele estava submisso a Cristo, porque ele falou, trabalhei a noite inteira e não peguei nada, mas porque tu mandas. Então o que é ser submisso? É fazer o que o outro manda. É você estar debaixo da ordenação de alguém. Então ele foi submisso e prosperou. Agora, quando que o apóstolo Pedro foi dedicado? João 21, Jesus falou, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. O que ele fez a partir de Atos? Apacentou as ovelhas do Senhor. Ele foi dedicado. Só que teve um momento na vida de Pedro que faltou humildade. Por quê? Porque Jesus falou, hoje todos vocês vão me abandonar. Ele falou, eu não te abandono. Ainda que todos te larguem, ainda que todos te deixem, eu não te deixarei. O que ele foi aí? Faltou o que nele? Faltou humildade, ele foi soberbo. Porque ele não dependeu de Deus. O que ele deveria dizer? O que ele deveria dizer? Ele deveria o quê? Se colocar na presença de Deus e dizer, eu por mim mesmo, eu nego o Senhor, eu por mim mesmo, eu não resisto o pecado. Mas se Deus me der força... Só que Pedro fez isso? Não, Pedro, ele foi soberbo. E por que ele foi soberbo? Porque ele achou que poderia resolver, vencer, independentemente do Senhor. O que Jesus falou? Você vai me negar essa noite ainda. Ainda antes que o galo cante, na verdade, você me negará. Aí o que aconteceu? Você vai me negar 3 vezes, hein? Aí o que Pedro fez? No momento de depender de Deus, que é a oração, ele dormiu. Ele pegou e falou, eu não te negarei. Mas na hora que era para depender de Deus, estar na dependência de Deus, em vez de orar, ele dormiu. E aí eu pergunto, ele falhou ou não falhou? Negou o nome do Senhor.
E o que traiu Pedro foi a soberba do coração. Quando ele bateu no peito e falou: independente do que for, eu vou ser o cara, eu consigo, eu faço. Ali foi a queda dele, faltou-lhe humildade. Veja, a humildade, você tem que anotar isso aí, é digno de nota. A humildade diante de Deus é submissão, aleluia, dependência e dedicação total a Ele. Agora, perceba isso aqui comigo, Provérbios 11:2. Veja como que a falta de humildade é uma ruína, ó. Vindo a soberba, virá também a afronta. O pastor, o que significa a palavra afronta? Afronta, essa palavra também vou falar no hebraico, que é uma palavra bonita. É kalom, que significa vergonha, desonra, desgraça. Então, perceba, a soberba é uma desonra. A soberba vai levar a pessoa à desgraça. A soberba levará a pessoa à vergonha total. Mas olha lá, em contrapartida, mas com os humildes está a sabedoria. Então, ou seja, quando eu sou humilde, o que Deus me dá? E aí vem a pergunta, senti Deus aqui, abriu uma porta, hein? Aí vem a pergunta, o que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de administrar coisas e a capacidade de resolver problemas. Aí você fala: pastor, eu não estou sabendo administrar as coisas da minha casa, eu não estou sabendo lidar com a situação difícil dentro da minha casa. Se você for humilde, reconhecer que não consegue sem Deus e se dobrar diante de Deus, o que Deus vai fazer? Vai te dar sabedoria. Agora, se você bater no peito e falar: não preciso orar, não preciso jejuar. Orar e jejuar é o quê? Depender de Deus, filho. Se você bater no peito e dizer: não, eu trabalhando aqui eu dou meu jeito, é o meu patrão, é a minha empresa, vai soberbão, que você vai ver. Está entendendo o que é humildade aí? Agora veja só a coisa tremenda. Então Deus dá sabedoria para os humildes, ou seja, pessoas submissas, dependentes e dedicadas a Ele. Então toda pessoa submissa, dependente e dedicada ao Senhor é humilde, e com Ele está a sabedoria. Levanta a mão direita, é a primeira vez que estou pedindo isso. Deus te dará sabedoria para você resolver todas as situações difíceis que você tem enfrentado. Você não tem conseguido administrar algumas coisas, mas está vindo uma sabedoria do alto. Chama-se para a caxéria. Agora o segundo ângulo da humildade, a humildade diante dos homens. E o que é a humildade diante dos homens? É se fazer servo e ajudador. Então a humildade diante dos homens é se fazer o quê? Servo e ajudador deles. Veja isso, Marcos 10:45, Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida, ou seja, eu vim ajudar. Vamos lá, um outro texto para ajudar melhor. Filipenses 2:3, eu vou ler o versículo, depois a gente comenta ele todo. Nada façais por contenda. Essa palavra contenda aqui pode ser traduzida melhor como partidarismo ou rivalidade. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não esqueça mais disso. Primeiro, nada façais por contenda, por partidarismo. Já disse, a palavra aí contenda significa rivalidade, intriga, egoísmo e partidarismo. É por isso que digo, a igreja não é formada por grupos, mas sim por membros do corpo de Cristo. Vou repetir isso aqui. A igreja não é formada de grupos ou por grupos. A igreja é formada por membros do seu corpo. Tá certo? Escute isso aqui. Nada passais por partidarismo. O que é partidarismo? É por isso que da onde você acha que eles tiraram da política? Partido. Vem disso, tá? Porque tem um grupo A e tem um grupo B. Mas o que o apóstolo Paulo está falando? Na igreja do Senhor, nada façais por partidarismo.
Aqui não tem um grupo A e o grupo B, aqui dentro tem uma igreja. Olha lá, que vai pegar, hein? É o que acontecia em Corinto, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e 13. Escute, o apóstolo Paulo ficou sabendo pelos da família de Cloe, não se sabe se é homem ou se é mulher, porque esse nome aí é unissex, né? Tanto pode ser para mulher como para homem, então ninguém sabe se era homem ou mulher, mas foi o da família de Cloe. E ele ficou sabendo que havia contendas no meio dos irmãos. E aí qual que era a contenda? Ele falou, uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Pedro. E outros diziam, eu sou de Cristo. Aí o apóstolo Paulo falou, mas vocês estão fazendo partidarismo, facções dentro da igreja? Aí Paulo falou, está Cristo dividido? Então a igreja agora é formada de grupo A, grupo B? Ou a igreja é um corpo? Olha aí, eu vi um aleluia aqui pelo menos, hein? Veja isso aqui. O povo estava montando dentro da igreja facções, agindo com rivalidade, partidarismo. Aí os que diziam fazer parte do grupo, ou seja, da facção, isso é quadrilha espiritual, né? Aí os que se diziam fazer parte do grupo de Paulo, rivalizavam com o grupo de Apolo. Aí presta atenção, olha só como que acontece aqui, isso aqui é muito forte que eu estou passando para os irmãos, isso aqui é forte, é muito forte. Escute, como que começa, já falei, como que começa uma facção? Como começa? Com duas pessoas. Alguém, presta atenção, alguém foi e me fez alguma coisa, alguém pegou e vamos supor, eu estou dando um exemplo, tá? O Lindomar pegou e fez algo para mim, tá certo? E eu não me resolvi com ele. Ficou aquela lacuna, aquele probleminha. Aí eu pego e venho aqui e começo a espalhar. O Lindomar é isso, Lindomar é aquilo, Lindomar é aquilo outro. O que eu formei? Eu formei uma facção. Por quê? Porque agora as pessoas que gostam de mim, ou seja, as pessoas que acreditam em mim, vão vir para o meu lado. E o que vão fazer com ele? Vão colocar ele de lado e vão olhar ele com outros. Aleluia, estou sentindo muito forte a presença de Deus aqui. Aleluia. Então é o que estava acontecendo no meio da igreja, é isso. Começaram a montar o quê? Grupos dentro da igreja. Aí uns irmãos, não, eu prefiro o estilo de pregar do Apolo. O Apolo é mais eloquente. Aí outros dizem, não, eu prefiro mais o Paulo. O Paulo tem uma revelação profunda. Há outros dizem, não, eu prefiro Pedro, o apóstolo dos milagres. Aí eles começaram a fracionar a igreja. Aí vamos supor, aí o dia, para você entender, eu estou criando uma questão para você entender. Aí o dia que Pedro pregava, os do grupo de Pedro dava glória. E os do grupo de Paulo? Agora está entendendo quando eu digo que aqui tem um congresso do grupo da criança, não é congresso da criança, é congresso da igreja. Quando tem congresso de jovem, não é congresso de jovem, é congresso da séria. Diga bem forte, aqui não tem grupo, aqui tem uma igreja. Se é verdade, se manifeste aí, pelo amor de Deus. E aí, aonde aquela igreja estava rivalizando, aí ficava disputando entre eles, aí Paulo falou, o Cristo não está dividido não, gente, quem morreu na cruz por nós, todos foi Cristo, então quando um faz alguma coisa, todo mundo ajuda, aleluia, não importa quem está na frente, importa é o nome de quem está sendo glorificado, que é o nome de Deus. Que todo espírito de facção seja desmantelar essa quadrilha dos infernos que tenta montar dentro da igreja, esse disse que me disse, essa situação, que seja desmantelado no poder da palavra. Então humildade diante dos homens aí, olha lá, tá vendo? Nada faz por partidarismo, não.
Não é por grupo A, por grupo B, é para Deus. Segundo, ou por vanglória, olha lá, ou por vanglória, mas por humildade. A palavra vanglória significa glória vã, ou seja, nada façais para si próprio. Então tudo que eu faço, o motivo do que eu faço é para Deus ser glorificado. E segundo, para servir e ajudar. Para servir e o quê? Ajudar. Para que eu estou aqui na igreja? Para quê? Para servir. O que é isso? É humildade. Se tu não tens humildade, tem soberba dentro do coração. Então a pessoa que é humilde é submissa a Deus, é dependente de Deus, é totalmente dedicado a Deus. Mas aquele que é humilde também serve ao próximo e ajuda-o. Isso é humildade. Isso é humildade. Do ponto de vista divino, isso é humildade. Agora o que ele diz, cada um considere os outros superiores a si mesmo. A palavra considere significa ser um líder, e a palavra superior significa melhor que. Então a humildade é olhar para o meu irmão como se ele fosse, como se ele estivesse, na verdade, em uma posição mais alta que eu e fosse melhor do que eu. Então quando tem esse olhar humilde, a mentalidade humilde, essa submissão de mente, quando tem em mim, o que acontece? Eu vou olhar para o meu irmão, presta atenção, é isso que a Bíblia diz, eu tenho que olhar para o meu irmão como se ele tivesse uma posição mais alta que eu, e como se ele fosse melhor do que eu naquilo que ele faz. Então quando eu olho o meu irmão sendo superior a mim, o que eu vou ser? Humilde. Amém. Aleluia. Então está vendo como que é o andar do cidadão do céu? É com humildade. Amém. Alguém recebe aí essa humildade. Segunda, essa aqui também é forte. E mansidão. Humildade e mansidão. A palavra mansidão significa, olha o que é mansidão: gentileza, suavidade, brandura. Essa é alguém bem educado. É a delicadeza de atitude e comportamento, em contraste com grosseria no tratamento com os outros. É amabilidade. Então a pessoa mansa é uma pessoa amável, é uma pessoa gentil, é uma pessoa o quê? Educada. Pega isso aqui, Tiago 3,13. Tem alguém aqui dentro ainda? Diga amém. A igreja está avivada, hein, irmão? Vamos lá. Glória a Deus. Que dentre vós, quem dentre vós, é uma pergunta, quem dentre vós é sábio e inteligente? Olha lá, mostre pelo seu bom trato as suas obras em... Então como que eu vejo a sabedoria e inteligência da pessoa? Como que ela é mostrada? Através das suas obras em... Quer conhecer alguém sábio e inteligente? Vê se ele é manso. Escute, Tiago está querendo dizer o quê? Se no nosso falar e no nosso comportamento não houver mansidão, que é o que? Gentileza, brandura, amabilidade, educação, isso será uma força destruidora na igreja, e não uma força edificante, porque passaremos mais tempo falando de si mesmo com orgulho e da vida alheia, com grosserias, do que exaltando a Cristo e edificando a igreja dele, que somos nós. Exemplo prático de mansidão. Vamos num exemplo prático de mansidão? Gênesis capítulo 3, versículo 7 ao 18. O que está escrito lá? Abraão e Ló. A Bíblia diz que estava havendo contenda entre os pastores de Abraão e entre os pastores de... Abraão foi manso. Abraão chegou e falou, não haja contenda entre mim e ti, porque somos irmãos. Ele falou, somos família. Irmão aqui, está falando sangue do sangue, porque Ló era sobrinho de Abraão. Agora, olha o que Abraão fala, Abraão foi gentil, muito educado. Perceba, Abraão era o mais velho, porque ele era o tio, tinha mais idade. E outra, Abraão era líder de Ló, porque quem Deus chamou foi Abraão. Agora, ele sendo mais velho, de idade, que fala de respeito, e sendo líder, sabe o que ele fez? Deu preferência para Ló, escolhe você. Ele falou, eu não vou ficar em gritaria, em contenda. O que ele fez?
Toma aí o lugar aí, filho. Escolhe aí o que você quer. Então escute, o que eu não consigo entender é como tem pessoas que conseguem dentro da igreja brigar por causa de uma cadeira de um lugar. Se tirou ele do lugar que ele sentava e colocou outro, ele já quer arrumar contenda. Ô mansidão descendo aqui nessa noite. Aleluia. Irmão, eu já vi gente brigando na fila para comer, irmão. Pastor Júlio, a gente, é natural, a Bíblia dá honra a quem tem honra. E às vezes tem situação, por exemplo, um líder, que é um líder da igreja, irmão, quando tem um jantar, um trabalho, é natural que as pessoas façam um lugar reservado para isso. Isso é natural, em qualquer lugar. Isso é natural. Você acha que coloca um presidente da república em qualquer lugar? Dá honra a quem tem honra. Você coloca uma pessoa no lugar, entende? E aí você cuida, você faz, e ali tal. Mas quantas vezes aqui mesmo dentro, eu já vi de ver o desespero das pessoas, a falta de gentileza, de educação. Toma a frente do outro, não deixa a comida para o outro. Isso é falta de mansidão, meu. Aí a pessoa quase atropela o outro. Sabe o que eu faço às vezes? Sabe o que eu faço? Eu sou em minha casa, eu falo, não, vamos comer por último. Porque se faltar, a gente não vai sair reclamando aí, não. Está faltando mansidão, gente. Mas isso, aleluia, é o caminhar do cidadão do céu na presença. Dê a preferência para alguém. Para que arrumar contenda por causa de uma vaga de carro? Fala para ele, entra aqui com o teu carro, fica aqui logo. Dá a cadeira para ele sentar e fica de pé, aleluia. Fala para ele, desce aí da galeria e senta aqui se você gosta. Quem levanta a mão para adorar a Deus por essa palavra em nome de Jesus Cristo. Canacharabacandarabacomинарасай. Dê a preferência. Dê a preferência para ele. Já que ele faz questão, agora vai ficar arrumando picuinha por coisa. Abraão falou, não, filho, escolhe aí o que você quer. Amabilidade, brandura. Às vezes a camarada vem com 5 pedras na mão. Não, filho, pedra Davi levou para o Golias, mas para os irmãos ele levou pão. Para o gigante nós lasca a pedra, mas para os irmãos a gente dá o pão para eles. Vamos lá, segundo exemplo prático de mansidão, esse aqui eu estou falando de Números, capítulo 12, do versículo 1 ao 15. O texto diz assim, e Miriam e Arão falaram contra Moisés, murmuraram contra ele. E o texto diz que Moisés era o homem mais manso da terra. E aí o texto diz que quando eles falaram contra Moisés, porque eles diziam assim, estava começando a formar uma quadrilha lá em Israel. Aí pegou e disse, Deus só fala por Moisés? Presta atenção, Moisés foi aquele que foi chamado direto por Deus. Deus não intermediou. Porque no meu chamado eu fui intermediado. Alguém chegou e falou, Deus tem um chamado. Eu fui intermediado. O meu chamado foi por intermédio de alguém. Agora o chamado de Moisés não teve intermediário. O próprio Deus desceu. O próprio Deus falou, o próprio Deus chegou e falou, ó, eu escolhi você para fazer a obra. Aí agora Arão e Miriam começou a falar assim, ó, Deus só fala por Moisés aqui, Deus é só na vida de Moisés, e começaram a querer arrumar no meio da congregação. Sabe o que Moisés fez? Perceba o que eu estou falando, ele era o líder maior de Israel, sabe o que ele fez? Se calou, porque eram irmãos, aí os irmãos fazendo um maior furdúncio no meio da congregação, Moisés se calou, porque Moisés poderia fazer o que diante daquelas murmurações? Ele poderia ter disposto os dois, ele poderia chegar a Arão e falar, você não é mais sumo sacerdote. Até porque Deus usou Moisés para levantar Arão. Ele poderia chegar para a irmã André e falar, você não é mais profetisa aqui em Israel, está proibida, filho, você está excluída. Mas ele pegou e se calou. Aí sabe o que o texto diz? É porque ele era manso. Aí sabe o que diz a Bíblia? Que Deus tomou as dores.
o texto diz que Deus ouviu o que eles estavam falando de Moisés. Então escute isso, ele tratou o caso com mansidão, confiando em Deus, porque ele era isento de egoísmo e ambições carnais. Aí Deus trabalha no caso como? Deus chamou Miriam e Arão, falou, vem aqui, e Moisés, vem os três para fora. Chamou para fora da tenda, a nuvem da glória baixou, e Deus falou, vocês não tivessem medo de falar do meu servo Moisés? Porque quando eu tenho alguma coisa para falar aqui na congregação, eu falo por sonho e levanto algum profeta, mas com Moisés não é assim, eu falo com ele boca a boca, face a face. Por causa disso, Miriam, tu vai ficar leprosa. Aí ela foi e ficou leprosa. Veja quem que respaldou Moisés, foi Deus. Ele nem dispôs eles do cargo, ele falou, vou deixar esses dois na mão do Senhor aí. E aí diz o texto do versículo 15, perceba, a Miriam, isso aqui eu já falei, mas vale a repetição pela importância do que falo. A Miriam ficou leprosa, aí Moisés pegou e orou, falou, Senhor, cura ela dessa lepra, cura ela da lepra, porque você sabe que a lepra porque é o estado do coração, a lepra é um pecado que é o estado do coração e salta pela boca. Por que eu sei disso? Lembra quando Moisés sabia disso, que ele tinha lepra também, espiritual. Lembra quando Deus chamou ele, falou, vai libertar o meu povo? Ele falou, aquele povo não vai me ouvir, desceu a linha no povo porque estava ressentido com o povo. Aí ele pegou, Deus falou, põe a mão no peito. Quando ele tirou a mão no peito, tinha o quê? Deus falou, aí depois Deus falou, coloca a mão e tira, aí ficou pura. Deus estava dizendo, enquanto eu não limpar o teu coração, você não vai parar de falar mal dos outros. Versículo 15 de Números, eu estou sentindo Deus aqui, viu? Agora, Moisés está querendo ir adiante, mas o arraial parou. Diz o texto que estava parada a congregação, porque o que para uma igreja é os falatórios. O que para uma igreja é as murmurações. Aí o texto diz que quando Deus purificou ela da lepra, se levantaram e partiram. Então quando Deus faz cessar as línguas malditas, a congregação flui, a congregação anda. A adoração flui, o Pentecoste cai, a glória se manifesta. Mansidão. Agora vamos lá com longanimidade. A palavra longanimidade, escute, vem de, já disse tudo, né? De longo. É de longo ânimo, é ser tardio em irar-se. Sabe quando acontece alguma coisa, em vez de você explodir, você alonga? Não tem pessoa que fala que tem um pavio curto? Então longanimidade é você esticar o pavio. Pegou o mistério aí? Agora veja isso. Então, longanimidade, eu já disse, é tardio em irar-se, é de longo ânimo, é paciente, constância, clemência, é lentidão em punir os pecados. É um estado de calma emocional diante de provações ou situações adversas, caracterizado pela ausência de reclamações ou irritação. É ser dotado da capacidade de tolerar o desconforto sem revidar. Então, a pessoa longânima, vamos supor, longânimo diante das situações difíceis, ela não vai desistir, porque quando ela fala, ela pensa em desistir, o ânimo dela é alongado. Agora, a pessoa foi ofendida, em vez de ela revidar, o que ela faz? Ela alonga. Isso, irmão, você não tem noção do que é isso. Deus é longânimo, diga glória a Deus, adiantado. E ai de nós se não fosse assim. Por quê? Ai de nós se Deus não fosse longânimo. Você já reparou quanto que você peca, irmão? Você já reparou quanto eu peco? Não que você não me conhece, né, todo dia, toda hora, mas eu peco também. E você também, viu? Você peca também. Agora, o próprio Paulo testifica da longanimidade de Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 16, ele falou, ele pega e diz que Deus ali salvou ele sendo o principal dos pecadores. E ele fala que Deus demonstrou a sua misericórdia para revelar a sua longanimidade para as pessoas. Por quê? Deus chamava Paulo, no caso Saulo, chamava ele para a salvação. Ele ia. Ele resistia, ele dava coice, o texto diz, você recalcitra. E agora, e se Deus não fosse longânimo com ele, onde que ele estaria? Então a longanimidade de Deus faz com que
a pessoa pecou, em vez de Deus já logo ir lascar a ira nele, o que Deus faz? Deus alonga. Deus acaba o quê? Dando aquela corda, aquele tempo para a pessoa se arrepender. E olha, até hoje Deus continua manifestando a sua longanimidade para a humanidade. Está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, do 4 ao 13, porque muitos já têm a promessa da vinda do Senhor como tardia. Mas ele falou, não tem a promessa de Deus da sua vinda por tardia, porque Deus é longânimo e quer que os homens se arrependam e não venham perecer. Então Deus só não destruiu o planeta, o universo, e não fez novos céus e novas terras ainda, por quê? Por causa da longanimidade. E isso é tão fundamental, perceba, que se não for essa se não for humildade, se não for mansidão, se não for longanimidade, quero ver que a gente vai ser unido. Pegou aí porque que eu te dei aquela introdução? Então somente com humildade, com mansidão e com longanimidade é que vai ter unidade na igreja. Veja isso comigo, Romanos capítulo 2, versículo 3 e 4, olha que Paulo fala. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, ou seja, pecam, cuidas que fazendo-os tu escaparás do juízo de Deus? Ou despreza tuas riquezas, a sua benignidade. Ou seja, Deus é rico em benignidade, em paciência, longanimidade. Ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Deus é tão bom, que Ele é longânimo. E por Ele estender essa longanimidade, o que é isso? Para que Deus ele é longânimo? Dando tempo do ser humano se arrepender. Porque a pessoa pecou, mas Deus olha para ele e fala, eu vou dar tempo para ele se arrepender. Porque ele pode ser um vaso de honra ainda na minha presença. É verdade, ele pecou, ele fez o que não dizia, mas eu vou alongar aqui o negócio, ó. Em vez de punir ele, em vez de arrebentar ele, o que eu vou fazer? Eu vou dar tempo para ele se arrepender. Oh meu Deus! Então Deus não descarrega a sua ira sobre o pecador da noite para o dia, pois é longânimo, ou seja, tardio em irar-se. Deus é tão benigno, bondoso, que dá tempo para as pessoas se arrependerem. Agora veja isso aqui como é importante. A parábola do credor incompassivo, seguido do contexto do perdão, mostra a importância da longanimidade. Isso está em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15. Deixa eu trazer para você a história. Jesus pegou e falou assim, ó. Jesus falou, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele e fala com ele pessoalmente. Fala, conversa com ele pessoalmente. Se pecou contra ti, vai lá. Se ele se arrepender, acabou, matou a história. Agora, se ele continuar pecando do mesmo jeito, você vai mais uma vez com testemunhas. Pega 2 testemunhas e vai. Se ele mesmo assim não parar de continuar com aquilo, o que você faz? Aí você chama os líderes da igreja, os pastores da igreja, e exclui ele. E tem ele como publicano e pecador, ou seja, alvo de ser evangelizado, porque nem crente ele é considerado mais. Só teve uma vez que eu quase usei essa doutrina aqui na igreja, só teve uma vez. Não precisou, que Deus acabou arrancando aquela falastrona. Não precisou, mas falta, porque aquela mulher fazia um furdúncio aqui dentro, que era só Deus vai ter misericórdia. Você não sabe o que é, nem imagina. Mas faltou uma vírgula, faltou e era que Deus cuidou. Aí a gente foi alongando, aí Deus foi. Mas vem, aí Jesus pega dentro desse contexto do perdão, aí Pedro fala assim, Senhor, então quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Ele falou, 7? Jesus falou, não, 70 vezes 7. O que Pedro falou? Então me ajuda. Porque perdoar as pessoas, isso não é fácil, isso não é coisa fácil, é só pela graça de Deus. Agora escute, por nós mesmos ninguém perdoa ninguém, porque a gente é vingativo, eu estou falando por nós mesmos, agora nós temos a natureza divina, nós somos cidadão do céu. Oh meu Deus. Aí Jesus contou a parábola do credor impassível. Qual é a parábola? Jesus falou, tinha um homem que devia, eu não vou falar dos valores, que era impagável, mas ele devia um valor impagável. E de repente ele chegou o dia de pagar e foi lá, o homem falou, me paga, porque se não pagar, eu vou levar os teus filhos como escravo, você vai perder tua casa, você vai ser arruinado. Aquele homem se dobrou
se humilhou e falou: perdoa a minha dívida, me socorre, seja compassivo. Aí sabe o que aquele senhor fez? Falou: eu te perdoo. A dívida era impagável, não tinha como pagar. Ele foi e pagou uma dívida imperdoável, impagável. Aí esse homem que foi perdoado está saindo pela rua. Aí ele viu alguém que devia a ele. Aí ele olhou e chegou e pegou o homem pelo pescoço e falou: me paga. Aí aquele homem devia, era 100 denários, ou seja, era pouco, perto do que ele devia, que era impagável, ou seja, era como nada. Ele pegou e falou: me paga, e apertava o homem pelo pescoço, disse Jesus. Aí o homem falou: me perdoa, tem misericórdia de mim, me dá tempo para me poder te pagar. Ele falou: não te pago, e foi prender o homem. Aí os servos pegou e falou: aquele homem, falou para o seu senhor, aquele homem que tu perdoaste, não perdoou a dívida. Qual que é a moral da história? Nós fomos perdoados por Deus, e a nossa dívida era Então como que eu não vou perdoar o meu irmão? Aleluia. Pecou contra você, errou contra você, seja longânimo, dá tempo para ele se arrepender. Deus vai fazer dele ainda um vaso de honra. Quem recebe essa unção da longanimidade, da mansidão, da humildade, Jesus falou: se vocês não perdoarem, não serão perdoados, porque ele pagou uma dívida que era impagável. Aí eu volto a dizer para você: é fácil perdoar? Não é fácil, mas é por isso que a longanimidade é um fruto do Espírito. Gálatas 5, e a mansidão é o que também? Fruto do Espírito. Então, ou seja, não é nosso, é uma graça divina sobre nós, é uma capacidade de Deus sobre nós. Há pessoas que precisam liberar perdão nessa noite, e você sabe, e aqui se for preciso, no final do culto eu abro aqui para você pedir perdão. Não, eu falei mal da tua vida mesmo. Uma vez, quando foi pregado sobre perdão, escute isso aqui, um mestre pregava a palavra sobre essa palavra de perdão, e aí de repente um diácono da igreja pediu oportunidade, depois da mensagem, pediu oportunidade e falou assim: o culto estava para acabar 9h30, né? Aí o diácono pediu oportunidade, ele falou: preciso de uma oportunidade agora. Aí sabe o que o diácono fez? Pegou o microfone e falou: pastor, eu estou aqui diante de toda essa multidão para pedir perdão para o senhor, porque eu falo mal da tua vida, pastor. A vida dele estava amarrada. Pastor, eu falo mal da tua vida. Aí sabe o que aconteceu? Os irmãos da igreja começaram a pegar o microfone: irmão, eu falo mal da tua vida também. Aí começou um confessar, o pedir perdão para o outro. Sabe o que aconteceu? O culto passou da meia-noite, do povo se perdoando. Sabe o que aconteceu com aquela congregação? Foi avivada pela glória do Deus vivo e todo-poderoso. Aleluia, perdoa! Parte B do versículo 2: suportando-vos uns aos outros, hein? A palavra suportando, presta atenção, essa palavra aqui significa, ela tem dois ângulos também. Ela significa tanto sustentar, segurar, como de suporte, né, para a pessoa. Tá vendo? Eu sempre uso esse exemplo. Tá vendo aquele ferro ali? É um suporte para a caixa. Então isso é suporte. Suportar isso. Aquele ferro está suportando. Então presta atenção. Por que aquela caixa está sendo bem utilizada? Porque tem alguém suportando. Já adiantei aqui. Agora o segundo ângulo da palavra suportar aqui significa, olha lá, tem um segundo ângulo. É tolerar, é aguentar. Sabe quando você fala: nossa, não aguento mais essa pessoa? É isso aí, tá? Esse é o segundo ângulo, é tolerar. Então o que a Bíblia está dizendo? Tem que tolerar. Tem que aguentar essa coisa aí. Vocês dão risada, né, irmão? Percebe isso aqui, presta atenção. Esta palavra, conforme eu já disse, tem dois sentidos: o de dar suporte, sustentar, honrar, e tolerar alguém, ter paciência com respeito aos erros e fraquezas dessa pessoa. Agora, Jesus, ele tanto suportava como tolerava os discípulos. Vamos ver
o suporte que Jesus dava para os discípulos, Lucas, capítulo 22, versículo 32. Olha o que Jesus falou. Pedro, o 31, Jesus falou assim, ó, Satanás me impediu para se andar como trigo. Sabe o que é se andar como trigo? É pegar o trigo e jogar ele para um lado e para o outro. Jesus estava falando, o diabo pediu a sua vida, Pedro, para sacudir você para todo lado. Para sacudir você para todo lado e não sobrar nada de você. Mas o versículo 32 é o meu consolo. Mas eu roguei por ti. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus fez o que com Pedro? Deu suporte. Deu suporte espiritual. Porque percebe isso aqui, se tirar aqui esse ferro que está dando suporte, essa caixa vai cair. Entendeu porque muitas vezes a tua casa não cai? Entendeu porque o teu casamento não se perde? Porque vai a pessoa e dá suporte. Aleluia. Pastor, mas é pesado, mas suporta. Deus te deu estrutura, olha lá, ó. Oh meu Deus. Entende porque a tua casa funciona ainda? Porque tu está dando suporte. Entende porque as coisas estão fluindo lá ainda? Porque tem esperança lá ainda? Porque tu estás dando suporte. Não para de dar suporte. Quantas vezes no mundo espiritual o inimigo pega, chega e fala, deixa eu destruir aquele filho daquele crente. Aí o pai dele está lá, a mãe dele. Fala, Deus, tem misericórdia do meu filho. Tem misericórdia da minha filha. Muda o coração dele, muda o coração dela. Isso é dar suporte, isso é sustentar, isso é suportar. Oh meu Deus. Então, se não fosse o suporte de Cristo, Pedro teria sucumbido. Sejamos um suporte espiritual para a nossa família, para amigos, para os irmãos, para a igreja. Suporta, vamos suportar uns aos outros. O que é isso? Vamos dar suporte espiritual. Me suporta em oração, me sustenta em oração. Quando você estiver orando, lembra de mim e fala, Deus, abençoa a casa daquele servo, abençoa a saúde da família daquele servo. Tem misericórdia, você está me suportando, está vendo só? É lindo ou não é isso aí? Isso é o andar digno de um filho de Deus. Agora tem a segunda parte aqui, ó, que essa aqui é a tremenda mesmo, né? A segunda parte é o que é o tolerar. É você ter que tolerar aquela pessoa com seus erros, com as suas fraquezas. E Jesus também tolerava. Vamos lá, Mateus 17, 16 e 17. Olha só. Você sabe o que é o contexto? Um pai estava desesperado porque o filho estava endemoniado e não sabia o que fazer. E trouxe para os discípulos repreender aquele mal, eles não puderam. Aí, olha só. Trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Olha o que Jesus falou para eles. Jesus olhou para eles e falou assim, ó. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa. Veja, Jesus deu uma dura aqui, hein? Até quando estarei convosco? E até quando vos suportarei? Ó, sofrerei aqui, é tolerar. Até quando eu vou ter que tolerar essa fraqueza de vocês? Até quando eu vou ter que tolerar essa fraqueza espiritual, essa queda sua? Até quando? Jesus está dando uma dura aqui. Aí vem aqui a palavra, né? Em outras palavras, até quando eu vou ter paciência com respeito aos seus erros e fraquezas? É somente Deus que pode nos capacitar para suportar. Suportai-vos uns. Só Deus pode nos dar essa capacidade. Só Deus pode fazer isso pela nossa vida, nos fazer ser um suporte, um sustentáculo espiritual na vida do nosso irmão e tolerar ele. Às vezes ele passou da medida mesmo, né? Fez coisas que não devia. Você falou, aí ele errou e você foi e corrigiu ele, falou, tá certo. Depois ele voltou a errar de novo na mesma coisa, e você falou, meu. Aí Deus deu uma hora, Deus vai fazer a obra nessa coisa aí. Uns aos outros, vamos lá, suportando, lê forte, uns aos outros. A palavra uns aos outros é reciprocamente, é mutualmente, que tem correspondência entre uma parte e outra, é como um abraço.
Para abraçar precisa de quantas pessoas? Então é recíproco. A pessoa deu um abraço, a outra foi e deu. Então é reciprocidade. Isso é uns aos outros. Então cada um tem que fazer a sua parte. Ó. Aí vai ser recíproco. Porque se alguém chegar, presta atenção. Ó, vem aqui, pastor. Me abraça aqui. Me abraça, presta atenção. Olha o que não é ser recíproco. Me abraça aí. Ai. Deus te abençoe aí, viu? Eu não fui recíproco, né? Agora olha o que é reciprocidade. Perceba, estou ilustrando. Ó. Opa! Aí foi, não foi? Foi o quê? O que é isso? Recíproco. Agora vocês já entenderam o significado da raiz da palavra. Tá? Isso é importante. Entender a raiz da palavra é importante para a aplicação correta. Então, antes de nós sermos alcançados pela cruz de Cristo, a nossa reciprocidade era maligna. Então perceba, o que as pessoas faziam para nós, a gente pagava de forma maligna. Entende? Se a pessoa era má conosco, a gente era vingativo. 2 vezes mais. Assim era antes da cruz. Vamos ver o versículo que comprova essa verdade? Mateus 24:10. Vou ler o versículo e comento ele. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Vamos lá o significado. A palavra escandalizados aí, olha só, não se assuste, mas significa colocar uma pedra, um obstáculo no caminho sobre o qual o outro pode tropeçar e cair. Então veja, Jesus está dizendo aqui, isso no final dos tempos, mas o homem sem Cristo, ele faz isso, ele coloca pedra para a pessoa cair, coloca tropeço na vida da pessoa. Ele levanta obstáculo, puxa o tapete, faz a caveira, esses são os termos que eles usam, para tomar o lugar, para tomar a posição. Trair-se-ão, a palavra trair-se-ão aí significa entregar na mão dos outros. É o que os irmãos de José fizeram por ele. Por inveja, movidos de inveja, diz Estevão, eles traíram o seu irmão. O seu irmão estava chegando, eles pegou ele e vendeu, traíram ele. E ainda mentiu para o pai Jacó, teu filho está morto, olha só. É o que Judas fez com Jesus, entregou Jesus na mão. Traiu Jesus. Jesus foi e investiu nele. Jesus cuidou dele. Esse salmo, você sabe que Jesus sofreu muito com isso, né? Porque tem 2 salmos de Davi, que é salmo messiânico, que fala, ainda se fosse um estranho, um desconhecido, mas quem me traiu foi aquele que comia no prato comigo. Era o meu amigo íntimo. Doeu demais. Doeu demais. Então veja, no mundo é assim, a pessoa vai e ajuda, a outra vai e dá, urso, né? As garras por detrás, abraça e dá umas garradas. Eu estou falando a questão mundana aqui, tá? Agora veja só outra coisa, uns aos outros aborrecerão. Aborrecerão significa odiar, detestar, perseguir com ódio. Então assim é a reciprocidade antes da cruz de Cristo. Agora e depois da cruz? Como que é a reciprocidade? Presta atenção. A nossa reciprocidade, mutualidade, depois de nascermos de novo, está lá, João 13,14. O que Jesus falou? Eu lavei os vossos pés, agora lave os pés um dos outros. Opa! Lave os pés um dos outros. O que significa lavar o pé do meu irmão? Servir, ser instrumento de pureza para o meu irmão. Entende? Que a minha caminhada seja uma caminhada, ou seja, lavar os pés, aqui tem 2 sentidos, já falei. Primeiro é de servir, o segundo é instrumento de limpeza. Então eu não vou ser instrumento para o meu irmão pecar contra mim, entende? Não, vou ser instrumento para ele ficar em paz. Instrumento de pureza, tá? Olha lá, Hebreus 10:24, uns aos outros para nos estimularmos. A palavra estimular lá, que fala em Hebreus, significa despertar o ânimo, incentivar, encorajar. É como Paulo fez com Timóteo. Timóteo, irmão, estava desanimado de tudo, do ministério, da chamada. Aí Paulo falou, desperta, filho, o dom de Deus que é em ti. Porque o Espírito que está em você não é de covardia não, é de poder, de amor, de moderação. Levanta, Timóteo, vem para os cultos, Timóteo, vem para a oração, Timóteo, vem para a quinta da palavra, Timóteo. Aleluia! Estimula essa pessoa, anima essa pessoa.
Outra, essa aqui também é fundamental. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Então, o perdão e a oração mútua, recíproca, traz cura de Deus sobre o povo. Porque quando fala de confessar as culpas uns para os outros, ou seja, pedir perdão para o outro e orar, interceder um para o outro, aí a Bíblia diz: para que sareis, para que haja cura. Então, uma igreja que se perdoa, um povo que se perdoa, um povo que ora um pelo outro, é um povo sadio, é um povo saudável. Em vez de eu desejar mal para ele, o que eu vou fazer? Eu vou orar para Deus abençoar, eu vou orar para Deus transformar, eu vou orar para Deus fazer a obra. E agora, para a gente encerrar, aleluia, meu Deus, versículo 2: com toda a humildade, mansidão com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, leia forte, em amor. Aqui amor, no caso, é amor fraterno, amor de irmãos, é boa vontade, é benevolência. 1 Pedro 4,8. Isso é lindo, hein, gente? Mas sobretudo, olha lá, tende ardente amor. Aqui caridade é amor, tá? Ardente amor uns para com os outros. Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Escute. Primeiro, tende ardente amor. A primeira coisa que eu aprendo aqui, esta é a verdadeira chama pentecostal. O amor em chamas pelo próximo. Quer saber se nós somos uma igreja fervorosa? Vemos como está o nosso amor um para com os outros. É nisso que se vê o fervor de um povo, viu? Porque não adianta eu chegar aqui e dar os meus révia, a minha sapateada, aí depois chegar e aqui em cima, dar lugar, embaixo, falo língua, sapateio, e depois aí não vai funcionar, filho. Isso aí essa chama aí tá fogo estranho. Esse fogo aí tá meio esquisitinho, viu, filho? Então a chama pentecostal é a chama do amor. Alguém deu um aleluia ali, ó. Por quê? Porque está escrito em Romanos 15:30, sabe o que Paulo falou? Eu peço para vocês que combateis comigo em oração pelo amor do Espírito Santo. O amor é do Espírito Santo, é o Espírito Santo que ministra o amor sobre os nossos corações. Quem recebe a presença do Espírito Santo tem o seu coração inundado por amor. Como que eu consigo amar pessoas tão diferentes? Como que eu consigo amar pessoas que pensam diferente de mim, que tem gosto diferente de mim? Sabe o que? É o amor em chamas. Amor em chamas. Agora o amor faz o quê? O amor cobre o quê? Multidão de pecados. O que é isso? Isso não significa que o pecador não tem que ser repreendido ou disciplinado, mas que o amor é maior do que os pecados. Onde há amor, há perdão de pecados. Aí eu digo para você, o que foi maior? O nosso pecado ou o amor de Deus? Então o amor cobriu. Eu vou falar de novo. O amor de Deus é maior do que o pecado. Quem pode levantar a mão por alguns segundos e adorar a Deus e glorificar a presença de Deus? Você é um cidadão do céu, você é um morador da Nova Jerusalém, e a nossa caminhada na terra é a caminhada da igreja. A igreja não está dividida, a igreja não está fracionada, a igreja tem uma experiência de ter toda a vida de Cristo. A virtude de Cristo está nessa igreja. A igreja anda com toda a humildade, mansidão, longanimidade e dá suporte uns aos outros. Ande como a nácia, veracachande como núbria, anaide rébia. Leia comigo esse versículo ao contrário, ó. O versículo, capítulo 4, versículo 2. Olha o versículo ao contrário, como que vai ficar? Qual que é o tema do... No tema já dá para saber da mensagem. Qual que é o tema do estudo? Aspectos do amor, aspectos do caráter do amor de Deus. Então, aspectos do amor, perceba.
aqui o suportar, o ser longânimo, a mansidão e a humildade é aspecto do amor. O que é aspecto? É algo que se manifesta na aparência. Então, se alguém ama, ele vai suportar. Se alguém ama, ele vai ser longânimo. Se alguém ama, ele vai ser manso. Se alguém ama, ele vai ser humilde. Fala alguma coisa aí, meu. Vamos ler o versículo de trás para frente? Então vamos lá. Aquele que ama, dá suporte, tolera um ao outro com longanimidade, ou seja, ele tem paciência, aleluia, ele alonga, ele perdoa, ele é manso, ou seja, ele é educado, aleluia, ele é gentil, ele dá preferência, e o que mais? Ele é humilde, aleluia! Quem pode dar um grito de glória a Deus aqui nessa noite? Aleluia. Assim vale a pena sentir a presença de Deus. Assim vai sentir a presença de Deus quando o irmão está pregando. Aí o irmão dá uma chapuletada e aquele irmão sem noção fala mesmo, Deus, sai para fora daqui, rapaz. O negócio aqui não é como diz o pastor Jonas, não é pá jogando para os outros, é enxada puxando para si. A palavra é pregada, então não pega a enxada e sai jogando no outro, não. Pega a enxada e pega para você. Anai que amande comanarachande comanácia. A única maneira da igreja estar em unidade é o quê? Aleluia. Agora entende por que o apóstolo Paulo falou que o amor de Deus excede todo entendimento? Em outras palavras, estou encerrando aqui, porque do amor flui todas as virtudes de Deus. Então está aqui o amor. Deus é amor. E agora desse amor flui o quê? Todas as outras virtudes. Então não tem virtude que não saia do amor. Todas as virtudes são consequência do Aleluia. Aleluia. Tem coragem de pôr a mão aí, ó, onde representa, e diga: Deus, faz o meu coração arder de amor. Aleluia. 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 Não vale a pena ficar levando ressentimento. Não vale a pena ficar nutrindo raiz de amargura. Não vale a pena. Não vale. Não vale. Amém. E eu encerro essa palavra dizendo: aleluia, glória a Deus. Amemo-nos uns aos outros, pegando fogo.